Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao último episódio da segunda temporada do Sinduscast. Normalmente eu falo a mais um episódio, mas esse é o nosso último episódio da segunda temporada do Sinduscast. Um prazer ter você aqui comigo novamente no nosso ambiente onde trazemos os grandes nomes da indústria da construção civil para debater temas, para debater ideias, né? E hoje eu trago aqui para a mesa, né, o nosso atual presidente, Ricardo Parzanello, e o nosso futuro presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Os nossos episódios são transmitidos via YouTube e também pelo Spotify. Ao longo dessas 2 temporadas, muito conhecimento, muita troca de ideias foi feito aqui. Então, se você tem, às vezes, alguma dúvida sobre algum tema, procura aqui nos nossos vídeos, vai no YouTube, procura os nossos vídeos. Teve muito conteúdo bacana ao longo desta segunda temporada. Então, muita gente interessante, importante veio aqui, muito conhecimento prático foi trocado. Então, já fica o meu convite a você assistir os nossos últimos episódios dessa segunda temporada. A nossa segunda temporada foi possível graças aos nossos patrocinadores, ao Senai, à Mútua e também à R da Molin, que foram nossos grandes apoiadores nesta segunda temporada. No nosso último episódio, nada mais justo que trazer aqui o nosso atual presidente, nosso futuro presidente. Eu começo aqui pelo Ricardo Parzanello, engenheiro civil, com pós-graduação em gestão empresarial, presidente do Sinduscom Paraná Oeste, gestão 2023-2025, já vai ficar com saudade, já tô vendo o Ricardo já com saudade, conselheiro do SESI Paraná e sócio da empresa CPD Construções Limitada. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Olá, Vinícius. Obrigado novamente estar participando aqui do Sinduscast. O que é? O 4º episódio? Acho que é o 4º. Acho que é o 4º, né? É uma alegria sempre estar participando e discutindo com outras pessoas aqui os temas da construção civil. E também o Abel, nosso futuro presidente, né? Eu já estou com os dias contados, então foi uma alegria imensa participar aqui do Sinduscom e ser o presidente do Sinduscom. Que bacana. Abel Pickler Sgarioni, engenheiro civil formado pela UniOeste em 2005, proprietário da Sgarioni Engenharia, que executa obras públicas há 18 anos e tem um portfólio de 115 contratos concluídos. Coordenador do COINFRA na atual gestão, né, do Comitê de Infraestrutura do Sinduscom Paraná Oeste, e presidente do Sinduscom Paraná Oeste 2026, gestão 2026-2028. Abel, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. É o 3º Sinduscast que eu estou participando. Nos 2 primeiros nós falamos sobre lei de licitações e contratos públicos, né? E hoje venho aqui com o Ricardo para falarmos sobre essa transição, né? Como que ela vai acontecer e também falar sobre os planos para o futuro. E eu queria aproveitar, Vinícius, para te dar os parabéns, sabe? Porque você assumiu esse desafio. Você assumiu esse desafio de encarar aqui o Sinduscast. Você ajudou no projeto. Você se preparou para estar aqui. E você conduziu, assim, perfeitamente esses 2 anos. Eu acho, assim, que foi um crescimento para você, de ver o primeiro Sinduscast que você fez e todos até esse. E também para o Sinduscom, porque trouxe, assim, parece que trouxe o Sinduscom para 2025, né? Era o que faltava, assim, para a gente trazer pela tecnologia que foi usado aqui, foi usado os melhores equipamentos que vocês escolheram a dedo. Mas, assim, a tua desenvoltura e o jeito que você fala, você é um exímio showman. Parabéns, viu, pelo desafio. Obrigado, Abel. Muito obrigado. Excelente profissional e comunicador, né? O Homero falou que agora eu tô ficando bom, né, Homero? Agora tô ficando bom. Beleza, obrigado, Abel. Obrigado pelas palavras. Foi uma grande ideia que surgiu nessa nossa gestão, a gestão do Ricardo, né? De levar esse conhecimento. Eu sempre acreditei no poder do conhecimento e eu, certamente, Abel, fui a pessoa que mais aprendi aqui dentro. Porque tá de frente a frente, conversar, trocar ideia, o antes, o depois, né? E não só eu, né? O time, né? A Andressa, né? Que esteve comigo em todos, que falou, ia lá e puxava, e vai vir, não vai vir, né? Teve um episódio que
teve um episódio que o convidado não veio, aí a pessoa que tava junto comigo, eu falei, senta aqui, vamos fazer o episódio aí tu, né? Aí fizemos, foi maravilhoso, deu certo. Então foi um prazer muito grande ter estado à frente desse podcast. Mas vamos lá, temos o último aqui a desenvolver, né? Tá bom. Ricardo Parzanello, né? O Ricardo, ele, quando começou a gestão, né? Eu acho que a gente veio junto, inclusive, da gestão do Ricardo Lora, né? Fizemos um trabalho bacana lá, o Ricardo Parzanello assume o sindicato. E como é que foi esses 3 anos, Ricardo? Como é que foi assumir esse desafio, né? O que você aprendeu ao longo desses 3 anos como presidente? Legal, vamos lá. Eu acho que uma grande quebra assim de um paradigma foi a gestão do Brock, né? O Brock, ele entrou com a ideia de formar as próximas lideranças jovens, né? Então ele na época chamou o Ricardo Lora para ser o vice-presidente dele, com o intuito já de ir formando essa geração mais nova e preparando essa geração mais nova para estar assumindo essas posições importantes do setor e da sociedade. Então, naquele momento, eu lembro até hoje que a gente estava indo para um ENIC, e a gente estava no aeroporto ali em São Paulo. O Brock chamou eu e o Lora num canto e falou, vocês vão se preparando que no futuro vai ser vocês, né? Legal. E ali já deu acendeu uma luzinha, né? Pô, a gente tem que começar a se preparar para realmente estar assumindo essas responsabilidades, né? Então aí, na sequência, o Lora assumiu a presidência, eu fui o vice do Lora, né, nesse momento, e depois, consequentemente, a gente foi pegando, tomando conhecimento um pouco mais a fundo do que era o Sinduscom, da responsabilidade, da importância do sindicato, né, perante ao setor e à sociedade, e a gente vai tomando gosto pelo que a gente estava fazendo ali, né, e entregando para os associados e para todos, né? E foi meio que as coisas foram acontecendo, né? Aí assumi a vice-presidência, fiquei como coordenador dos comitês. Eu já participava antes como coordenador de obras públicas, que depois virou comitê de infraestrutura. Uhum. E por todo esse caminho foi exatamente isso que você comentou, Vinícius. A gente aprende mais do que a gente entrega. É verdade. Então foram 3 anos que quando a gente eu tomei posse no dia 17 e no dia 18 nasceu minha filha, né? Então eu saí da posse e fui para o hospital praticamente, né? Dormi umas 3, 4 horas e fui para o hospital. Então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tinha que cuidar da família, cuidar do Sinduscom, cuidar da empresa, mas foram momentos de muito aprendizado, né? E acredito que o que foi mais importante foi o time que a gente conseguiu montar, né? A diretoria, os coordenadores, a equipe aqui do Sinduscom, a Jace, a Andressa, todos os colaboradores, né? Acho que a gente estava com uma equipe muito bem alinhada, né? Que eu tinha plena certeza de que o pessoal que estava junto comigo realmente estavam comprometidos, né? E isso é muito importante, né? Porque te passa uma segurança. Então, em reta final, a gente conseguiu fazer algumas entregas importantes e acredito que só agradecer todo esse tempo que tive a oportunidade de estar passando por aqui. Você falou algo interessante, né? Que a gente recebe mais do que entrega, né? Uhum. E o Ricardo Parzanello, meu amigo desde sempre, né? De marista, né? E quando o Ricardo ele começou ali, na primeira reunião, era um Ricardo, era um cara mais acanhado ali, né? Mais tímido ali nas reuniões. E no final ali, dominando, né? E é algo, né, Ricardo, que leva pra vida, né? Isso aí, né? O que você aprendeu aqui leva pro resto da tua vida. Cada um tem suas dificuldades, né? Uma das minhas principais dificuldades era se expor um pouco ao público, a falar em público, né? Mas isso com o tempo, a gente vê que é uma barreira que a partir da experiência
e da prática, você vai aprendendo. Talvez não seja o melhor comunicador, tipo o Vinícius, né? Mas a gente consegue ir se virando do jeito que a gente consegue, né? O importante é as entregas, né? Bacana. Fazer um trabalho legal. A gente fez tanta coisa nesses últimos 3 anos. Esses dias eu estava vendo, a gente começou ali logo após no primeiro ano, né, após a posse, né? Sim. A gente já começou com cursos, e daí a gente teve a questão, a gente fez muitos cursos, né? Muitos. A gente fez ali um ciclo de palestras muito bacana do Sinduscom, convenção coletiva, que é um dos itens principais que o Sinduscom tem que fazer, os desafios, a representatividade perante os órgãos públicos e também a CEBIC, FIEP, isso tudo a gente vai conhecendo e tomando conhecimento, e importante a gente sempre, quando você tem uma visão e valores pré-estabelecidos do que você quer, principalmente do setor, a gente tem que correr atrás daqueles objetivos, né? E às vezes você é o chato, às vezes você bate de encontro com algumas outras ideias que não estão alinhadas com o que você quer, mas você tem condição de rebater, mostrando o que realmente é importante a longo prazo, né? Então isso foi muito legal. Abel, certa viagem com o presidente da FIEP, nosso Edson Vasconcelos, né? Ele me falava sobre o que é o Sinduscom, a relevância que ele tem, a importância que ele tem. E ele citou a gente tava, eu viajei com ele, fiz 2 viagens com ele em campanha dele, quando estava em campanha. E ele me falou algo que me marcou muito, né? Ele falou assim: para um presidente assumir o Sinduscom, ele tem que ter uma meta muito clara, muito clara. Ele tem que ter a meta, como se fosse uma rodovia. Vamos lá, eu estou aqui, deu esse exemplo, né? A gente está aqui transitando nessa rodovia. Agora você imagina que eu tenho que duplicar essa rodovia. Se eu tenho que duplicar essa rodovia, o meu objetivo é duplicar essa rodovia. E nada mais importa. Não importa se o Zezinho lá o retorno vai ficar ruim para ele. Nada mais importa. O teu objetivo está muito claro. Né? E eu vejo que você, desde o chamado aí, né? Você já tem colocado algumas metas, alguns objetivos. Tenho visto você nessa, né, com essa característica, né? Antes de você falar de quais seriam as suas metas aí, explicar um pouco quais seriam as suas ideias, eu quero te pedir assim, quem é o Abel no Sinduscom? Onde é que veio esse teu crescimento no Sinduscom, né? E que você, quando foi chamado, ele entendeu, cara, é o momento, né? Vamos, né? Como é que foi essa tua jornada até chegar agora à presidência? Vinícius, eu me associei no Sinduscom em 2009, né? Há 16 anos atrás. E eu sou formado desde 2005, ou seja, eu me formei no dia 3/3 de 2006. São 19 anos, vou fazer 20 anos de formado agora em março. Uhum. E desde 2009, quando eu me associei aqui no Sinduscom, eu comecei a participar. Então, eu me associei e, ao mesmo tempo, eu comecei a vir nas reuniões, no sentido assim de sentar lá no fundo, escutar, sabe? Eu tinha muito disso, sabe quando você chega, principalmente novo, num lugar que você não conhece ninguém, e aqui o Sinduscom era uma outra geração, uma geração mais antiga, dos engenheiros que já estavam com seus 50, 60 anos na época. Então, assim, eu olhava aquela turma e era um exemplo a ser seguido, e também eram como se fossem ídolos que estavam ali, os engenheiros já com mais idade, com as suas construtoras consolidadas, já tinham ocupado seu espaço, e eles estavam aqui no Sinduscom pensando na coletividade. Então, assim, a gente vinha nas reuniões, sentava no fundo e ficava escutando aquela turma conversar. E aquilo era muito bom, era sempre muito pedagógico, era muito inspirador, e também muita coisa que a gente não aprende na faculdade que eu aprendi naquelas conversas ali, sabe? De
desde como tocar o negócio, de como se posicionar, de como você defender, às vezes, a sua ideia. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas, lidar com os concorrentes ali, mas não como uma coisa, como se fosse uma inimizade, mas sim justamente o contrário, você tratar o teu concorrente mais, trazer ele para perto e conversar com ele sobre problemas que são comuns. Então, para mim, o Sinduscon sempre foi uma escola. E eu acho que desde quando eu entrei aqui, eu vi o hall, a galeria dos presidentes ali e ficava vendo um por um ali a data que tinha entrado, a data que tinha saído, o período que tinha ficado como presidente, né? E é uma coisa, eu acho que talvez seja até um sonho de criança, assim, de conseguir liderar uma das maiores instituições do Paraná, né? Assim, nós temos hoje o segundo maior sindicato da indústria do Paraná em número de associados, e conseguir ser presidente aqui é um sonho de criança que, na verdade, ao mesmo tempo traz aquele frio na barriga, né? Que, assim, é uma ansiedade de como que vai ser, mas eu me sinto preparado, sabe? Nesses 16 anos que eu tô aqui dentro, eu me sinto preparado. Durante esses 16 anos eu parei de sentar no fundo, comecei a sentar um pouquinho mais para frente e comecei a sentar no meio. Legal. E de repente, nesses últimos 5 anos aí, depois que o Ricardo Lora entrou e também na gestão do Brock já, começar a sentar um pouco mais na frente e começar a participar das discussões, participar dos comitês. Comitê de Obra Pública eu participo desde sempre, então eu já vi ali o Brock ser coordenador, eu já vi o Ricardo ser coordenador, o Marcelo Ramos ser coordenador, sempre me trouxeram muita inspiração, assim, de trabalhar, porque dentro do comitê é onde você consegue atuar mais ativamente, assim, né? Porque você está dentro do teu ramo, você está com os teus colegas ali, e ali também foi uma escola para mim o comitê, né? Hoje eu sou coordenador na gestão do Ricardo, hoje eu sou coordenador do Comitê de Obras Públicas, do Comitê de Infraestrutura, e me trouxe, assim, muita segurança, né, para assumir esse cargo aí de presidente do Sinduscon. Deixa eu só fazer um adendo, aquele hall ali de presidentes é pesado, né? É pesado, a turma ali é boa, né? A turma é boa. E a gente tem que manter o nível, né? Tem que manter o nível de deixar o nome do Sinduscon sempre em evidência. E algo assim também, quando o Ricardo me trouxe a ideia, me trouxe esse chamado, algo que me deu muita segurança foi de ter um Sinduscon saudável, sabe? De ter um Sinduscon, assim, que tem uma herança iluminada, no sentido, assim, de que nós temos um time aqui dentro de funcionários, que eles trabalham, assim, praticamente que anda sozinho a questão da gestão do dia a dia aqui do Sinduscon. Nós temos uma equipe muito boa também tocando os comitês, todos eles, né? Nós temos, assim, profissionais muito bons que fazem um serviço voluntário aqui, que tocam os comitês de uma forma exímia, e a própria diretoria mesmo, os conselhos, conselho fiscal, conselho deliberativo, também, assim, temos pessoas que têm muita experiência dentro do Sinduscon, né? Inclusive agora nessa última gestão, nessa gestão do Ricardo, eu sou conselheiro fiscal, então também isso me trouxe para um outro departamento aqui dentro que eu não conhecia, que é falar sobre previsão orçamentária, falar sobre recursos, investimentos, como que vai ser gasto aquela verba, como que não vai ser gasto, como é que vai ser feita uma previsão para o futuro. Então, assim, foram várias experiências que eu tive nesses últimos tempos que me trouxeram até aqui, né? Que foram muito valorosas, assim. Ah, legal, Abel. Acho que as pessoas que estão aqui dentro, que fazem trabalho voluntário, que você comentou, né? Tem que estar muito ligado ao associativismo, né, Ricardo? De ter essa veia, ninguém está aqui, ou melhor, pode ser que alguns estejam, mas a nossa... Eu vejo muito mais pessoas na gestão que estão doando mesmo ali o seu tempo. Inclusive, na verdade, as pessoas que acabam entrando com
segunda intenção, eu quero fazer aqui porque eu quero meu negócio e tal. As pessoas, elas não se perpetuam, elas acabam ficando pouquíssimo tempo. Dá 3, 4 meses, não deu muito certo o que eu queria, vaza embora, né? Então, esse espírito de associativista, né? De estar aqui por doação mesmo, de melhoria, de pensar na classe mesmo, de estar junto com uma pessoa que é teu concorrente lá fora, mas aqui vamos pensar o que a gente pode fazer pra gente melhorar. Preço é preço, depois a gente discute lá na frente, né? Então essa veia associativista, ela é muito característica aqui dentro, né? E é por isso que dá certo. Sim. É até uma realidade da nossa região oeste, né? Muito focado no associativismo, né? No cooperativismo, né? E realmente, cada um que está aqui, dos diretores, conselheiros, coordenadores, eles estão doando uma parcela do seu tempo em prol da coletividade. A partir do momento que você melhora o ambiente de mercado, de trabalho, você consequentemente está melhorando o seu ambiente. Perfeito, né? perfeito. Então, no fim, você está se doando, mas também está recebendo em troca. É né? verdade. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Ô, Abel, mas vamos lá. O que vem por aí? Estamos chegando ao fim do nosso ano, 2025 terminando, um ano difícil. Depois que o Abel trazer as metas dele, né? O que vem por aí, eu quero traçar aí um cenário de como é que está o nosso mercado, como é que a gente vê os próximos 3 anos, né? Em termos de mercado mesmo, de indústria da construção civil. Mas e aí, Abel, o que vem por aí? Vinícius, desde que veio esse desafio, né, de montar uma chapa e escolher as pessoas com quem eu vou compartilhar esses próximos 3 anos aqui dentro da diretoria do Sinduscon, vieram também esses desafios, né, do que fazer nesses 3 anos, né? Então, assim, é importante deixar claro qual que é o objetivo, da mesma forma que você deu o exemplo aí da estrada, né? Então, inicialmente, nós fomos montar a chapa, o Ricardo me ajudou, você também me ajudou, foram várias conversas, assim, para a gente escolher as pessoas que estavam mais preparadas para participar da chapa, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que isso me fez... Então, a gente tinha a lista de nomes lá, que ia participar da chapa, e isso me fez entrar em contato com essas pessoas de uma forma, assim, diferente, de falar sobre o futuro do Sinduscon. Falar sobre o Sinduscon, que hoje, o Sinduscon, nós somos o Sinduscon, né? Mas aquele associado que faz falta, que não vem mais, ou aquele outro que agora se aposentou e também não aparece. Então, agora nós somos uma referência para as pessoas que estão vindo, né? Então, eu conversando com as pessoas que estão junto na diretoria, vieram muitas ideias, sabe? Mesmo as pessoas que frequentam aqui há muito tempo, trouxeram muitas ideias. E também outra coisa que me deixou assim muito entusiasmado foi que as pessoas ficaram muito entusiasmadas. Elas ficaram assim lisonjeadas de serem convocadas para vir participar da chapa e se colocaram assim à disposição de colaborar, mas também elas trouxeram novas ideias. Então, assim, eu acho que o grupo assim está bem animado, está bem entusiasmado. Os projetos que nós temos, eu até eu escrevi alguma coisa aqui para a gente pontuar bem, eu não queria esquecer nada assim, do que a gente tinha conversado, né? Eu acho que o ponto principal é a continuidade, sabe? Do jeito que o Ricardo falou, veio da gestão do Brock, depois para o Lora, agora para o Parzanello. Nós queremos dar continuidade em todo o trabalho que vem sendo feito, sabe? E a continuidade é justamente manter os eventos. Nós temos que manter a questão de assessoria técnica. Até antes de eu começar a fazer o planejamento, eu falei, não, deve ter algum norte, né? Deve ter algum manual que eu tenho que seguir eu não posso tirar as ideias da minha cabeça, eu tenho que ter um manual. E aí eu fui para o estatuto do sindicato, para ver o que o estatuto diz. E lá é incrível, porque aquilo lá é como se fosse uma constituição, né? Você ali te dá já as obrigações do que você precisa fazer, do que você pode fazer, quais são os direitos, quais são os deveres dos associados, quais são os direitos e deveres da diretoria. Então aquilo ali me norteou e foi muito bom ter aquilo como regra, né? Então, assim,
a representatividade que foi exímia na gestão do Ricardo Lorde, do Ricardo Parzanello e também do Brock. A questão de serviços para os associados, então prestar serviço de assessoria jurídica, assessoria técnica, assessoria de segurança do trabalho, você trabalhar nesse intuito de atender o associado também. Nós temos vários convênios. Então, assim, dá continuidade em todos esses serviços. Aos eventos, tem o Dia Nacional da Construção Social, tem até a participação do ENIC, que já é tradicional levar a diretoria para participar, para trazer essas novidades. Então, a continuidade eu acho que vai ser, assim, a base, né, de continuar aquilo que está sendo feito. Mas a gente também tem algumas ideias, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeira coisa que eu acho que eu quero fazer em janeiro ou fevereiro, é ir ao Sebrae e fazer o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Porque foi feito há 6 anos atrás. Isso mesmo. Né, e foi feito, as 2 gestões foram feitas em cima desse planejamento estratégico, que era para 5 anos. Então, está na hora de fazer novamente, sabe? Para a gente pensar o Sinduscom para os próximos 5 anos. Então, isso... Só um adendo, né? E o desafio de antes não é o mesmo desafio de agora, né? Porque a realidade de mercado e por isso a importância. Tem que fazer, é importante. Isso, então trazer o Sebrae aqui para nos ajudar. Isso tem que ser feito no início agora da gestão, né? Porque isso aí vai nortear tanto a minha gestão, talvez a próxima também. Então, é uma sequência aí para os próximos 5, 6 anos. Então, isso é um dos planos. Uma outra coisa também que eu penso em fazer já no início da gestão é a melhoria nas instalações aqui do Sinduscom. Em que sentido? Hoje, o Ricardo vai... assim, a nossa diretoria atual, nós estamos fazendo um projeto para a reforma do salão de festas e essa obra vai começar agora, no final de outubro, começo de novembro. Só que ela vai durar uns 4 ou 5 meses, ou seja, então eu já vou encarar essa obra já no início do meu mandato, a conclusão dessa obra. Então já é uma melhoria que a gente vai fazer, já vai dar continuidade para finalizar, né? E também, junto com a reforma do salão de festa, que vai finalizar ali em fevereiro, eu já quero também fazer modernizar a questão da informática aqui do sindicato, sabe? A gente precisa ter novos computadores, a gente precisa ter um servidor melhor para dar uma condição de trabalho melhor para os colaboradores, né? Então, também já quero fazer no início da gestão, porque eu acho que vai ser... como vai ser assim, vai ser modernizado os computadores, vai ser modernizado o servidor, também a gente tem que ir atrás de um software de gestão sindical, sabe, para auxiliar, porque hoje a gente ainda faz coisas em planilha de Excel, essas coisas. Eu acho que tem alguns sistemas assim que podem vir a ajudar muito e talvez isso ajuda o dia a dia do sindicato, mas também às vezes é um serviço que um funcionário fica lá 3, 4 horas para fazer, e você tem um sistema de gestão muito mais produtivo. Aumenta a produtividade. Então assim, a gente vai ter mais vai aumentar a produtividade, vai aumentar também, eu acho, que a condição de trabalho dos próprios funcionários, né? Então, essa questão da modernização também já quero fazer assim no início, porque não vejo que vai ser algo que vai custar caro, né? Eu acho que vai ser algo assim que vai acabar se pagando, né? Ao longo do tempo. Isso são ideias de planejamento, de gestão mesmo aqui do dia a dia dos Sinduscom. Mas também nós temos algumas outras ideias que são com relação aos associados e aos comitês. Surgiu na última reunião que estávamos lá em Toledo, surgiu a ideia de fazermos novos comitês, um comitê para Toledo e um comitê para Foz do Iguaçu. Ah, que bacana. Sabe, no sentido assim de que hoje nós temos alguns comitês que eles são verticais, né? Então, o Comitê de Obra Pública trabalha na verticalidade com as empresas de obra pública. O Comitê da Indústria Imobiliária da mesma forma. Nós temos responsabilidade social, nós temos materiais, então eles são verticais. Ou seja, eles não têm eles têm uma conexão com os comitês, mas são muito mais verticais do que horizontais. Independentes, sim, né? Sim, E esses comitês de Toledo e Foz do Iguaçu, eles trabalhariam horizontais. Legal. Pegando todos os comitês. Muito então, bom. assim, nós temos um comitê em Foz com 3 empresários lá, que vão ser as referências, mas que esses 3 empresários eles vão participar dos outros comitês, vão estar por dentro desses assuntos.
e vão levar para Foz do Iguaçu essas informações. Muito porque bom. hoje é muito difícil um empresário vir de Foz, às vezes, para participar de uma reunião aqui no comitê, mesmo que a gente faça online, mas eu acho que é importante essa descentralização de Cascavel e ter esses comitês regionais. Muito bom. E uma outra ideia que surgiu para comitê também, fazer um novo comitê, é um comitê relacionado a obras do agro, sabe? Porque hoje aqui na nossa região eu acho que talvez seja um dos maiores ramos da construção, é fazer obra para o agro. E essa obra é uma obra que não se encaixa nem em nenhum dos comitês que estão hoje sendo trabalhados, né? E essas ideias dos comitês, elas vêm da CEBIC. Então, assim, a gente replica os comitês que tem em Brasília, né? Então, por isso que esses comitês, nós temos que criá-los aqui por ser uma região diferente, né? A gente não tem essas... por exemplo, de Foz do Iguaçu e de Toledo, para descentralizar, mas obras do agro, eu acho que nós somos uma região assim mais... É claro que tem obras do agro no Brasil inteiro, mas aqui é um ramo de atividade que acontece muito, muito mais. Recentemente a gente fez um episódio com o Gilson e a Maísa Zanella, né, da Demag, de Medianeira, falando sobre as obras do agro. Eu sou até suspeito para falar, porque eu vivo isso o tempo todo, né, as obras do agro o tempo todo. Então é uma ideia realmente muito bacana. Ô Bel, parabéns aí pelas ideias, e muito sucesso, né, pelo que vem pela frente para esse 2026, 27, 28. E eu queria agora trazer um pouco do aspecto do mercado, assim, né? Igual eu comentei ele antes. Ricardo, a gente tem hoje muitos desafios hoje no nosso oeste, né? Seja a questão da nossa mão de obra, né? Seja cada vez mais verticalizada, ou então Cascavel, falando de Cascavel especificamente, uma expansão da nossa área territorial, né? E esses desafios, eles mudaram lá de trás, de 23 até aqui, né? Você até comentou isso que o Abel falou, né? Do nosso plano estratégico. Inclusive, eu falava com o Agnaldo, nosso vice-presidente agora, né? E sem saber que você estava falando isso, eu falei para ele, Agnaldo, a primeira coisa que tem que ser feita é a revisão do plano estratégico. Primeira coisa que eu falei para ele, né? Por quê? Porque lá atrás, quando a gente fez, lembra que tudo que a gente falava norteava isso, né? A taxa de juros acho que era 2%. Não, só isso aí já mudou completamente. Ricardo, como é que você está vendo esse mercado hoje, os desafios? E depois o Abel vai falar um pouco também e trazer os panoramas futuro. O setor ele tem dois principais desafios, né? Um é um desafio financeiro, né? Que é relacionado às taxas de juro, a taxa de juro muito elevada, né? A gente está com a Selic aí na casa de 2 dígitos, né? Muito alta. E o que impacta no mercado financeiro, no mercado imobiliário de forma avassaladora, né? O crédito fica muito caro, né? Então, o setor, principalmente imobiliário, acaba sofrendo um pouquinho. Primeiro porque não vende numa taxa de juro nessa faixa. E essa taxa também é balizadora para os empréstimos de apoio à construção, de execução de obras. E outro gargalo é relacionado à produtividade, que daí a gente entra na questão da mão de obra também, né? O nosso setor ele ainda tem uma dificuldade em produzir mais. Na verdade, o que a gente vem notando é que a produção vem diminuindo, não vem nem aumentando com o que nós temos hoje, né? Devido a N fatores, né? Desde sociais até ambientais, que não vem ao caso a gente estar comentando aqui agora, porque é uma discussão muito extensa, né? Então, essas são as principais dificuldades que eu visualizo, que o setor não conseguiu dar o salto tecnológico necessário para entregar o que precisa ser entregue. E esperado, né? Esperado. Estava num evento lá ano passado do ENIC, que foi comentado qual que é o déficit habitacional? 8 milhões. Qual que é o déficit habitacional de 10 anos, de 15 anos atrás? Qual que era? 8 milhões. Então a gente não consegue produzir
numa velocidade em que atenda a demanda. E daí você tem o problema do crédito, que é caro, você tem o problema do aumento de insumos, que muitas vezes atrelado a cotações de dólares. Então, os desafios acabam sendo os mesmos, mas de uma forma diferente. E aí cabe a nova gestão, né, a estar avaliando isso e vendo da melhor forma possível de que forma nós vamos atuar para minimizar esses problemas, né? E é um desafio enorme, né? Não só do nosso Sinduscom aqui, mas da cadeia da construção civil como um todo, né? Sim. Abel, pensando no futuro, tá? Eu vou trazer mais um item do que o Ricardo trouxe, que para mim vai ser assim norteador, que é a nossa insegurança tributária. Né, 2026 começa aí a nossa, né, tivemos... Esqueci de citar esse exemplo. Tanta coisa, né? Tanta coisa. Acho que isso aí vai pegar muito, né? Eu falava num podcast recente sobre isso, o Fernando Guedes, e segurança, isso aqui, meu amigo, isso aqui tem que ser a pauta do sindicato de apoio aos empresários, de ensinar, porque aqui pode morar aqui tem uma corda muito tênue, um contrato futuro, o cara faz um contrato ali a pouco, o cara tá pagando 30% a mais de imposto então são desafios que você vai enfrentar aí, né? Sim, eu acho que vai ser a pauta principal do Sinduscom, principalmente nesses próximos 3 anos, porque a reforma tributária, ela já foi aprovada, ela vai entrar em vigor agora pelo menos em fase de teste, a partir de 1º de janeiro de 2026. Porém, tem algumas... os degraus de tributários, eles ainda não foram aprovados. Então, a gente não sabe a alíquota que o mercado da construção civil vai atuar a partir de 1º de janeiro. Então, isso aí ainda é uma expectativa com relação a isso. Mas a gente já sabe que vai ter essa transição, né? E essa transição ela vai ser gradual, e a princípio ela vai ser gradual durante 10 anos. Né? Ela vai começar com uma alíquota de 10% do modelo novo e 90% do modelo velho. E a gente vai ficar nessa transição proporcionalmente até o final do 10º ano. Então, assim, os contadores vão trabalhar muito, né? Porque eles vão ter que fazer praticamente em duplicidade esse cálculo dos impostos. E também, para quem faz orçamento de obra, vai ter que ficar muito antenado com relação a isso, porque vai ser um momento de transição assim, que vai trazer muito trabalho, muita planilha, muita conta, e a turma vai precisar ficar muito... vai ter que se organizar e saber o que está fazendo, para não assumir prejuízo. Porque esse exemplo que você falou, apesar de parecer exagerado, que vai pagar 30% a mais de imposto, talvez aconteça. Talvez seja isso mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, no RET, que é o regime especial de tributação da incorporação imobiliária, é fixado em 4%. Mas não se sabe o novo modelo como que será, né? Se ele a previsão é 8%, então vai ser um aumento de 100%. De 100%. É isso que eles estão tentando aprovar agora, o degrau, para ver se vai ser 60%, se vai ser 40%. Então isso aí ainda não está definido, né? Mas vai ser mais caro, sabe? Eu acho que assim, dificilmente... É quase que impossível que isso aí se torne uma conta mais barata, né? E para quem tem contrato público, já tem que prever, já na hora do edital de licitação, quando você recebe o edital de licitação, você já tem que fazer o questionamento. Como é que vai ser feito isso aí se chama reequilíbrio econômico-financeiro dentro do contrato. Se houver uma mudança na tarifação, se houver uma mudança no imposto durante o contrato, a vigência do contrato, a construtora ela tem direito de pleitear essa... Tem que estar muito claro isso aí, né? Porque é um custo que você não tinha previsto e hoje a gente não consegue estabelecer isso na proposta ou até mesmo no BDI da obra, porque ainda não foram aprovados esses degraus, né? Então a gente está nessa expectativa. Mas não é só... não vai ser o único desafio que nós temos, né? Como o Ricardo falou, nós temos alguns outros desafios, como... eu acho que, assim, o mercado da construção civil tá vivendo um momento de transição, assim, imenso. Por quê? Porque a gente tem as novas tecnologias chegando, a gente tem alguns mercados que eram muito consolidados e que hoje estão estagnados, que um exemplo é o mercado da obra pública, né? Que a gente vem desde a pandemia ainda, o governo não conseguiu se organizar no sentido de fazer investimento,
né? Então, assim, eu participo de obra pública há quase 19 anos e eu vejo, assim, que até 2020, tinha muita oportunidade, né? E a partir de 2020 mesmo não teve mais licitação de obra pública, 21 foi muito pouco, e o governo federal mesmo até hoje não conseguiu voltar a lançar licitações, né? Sim, tanto todos os órgãos, desde o Exército, Instituto Federal, as universidades federais, eles não conseguiram ainda voltar a fazer obra de investimento, né? O governo do estado também tem feito muito pouco investimento, assim, de ter obra. A gente vê alguma reforma de escola, a gente vê alguma reforma de posto de hospital, mas não está tendo grandes investimentos. E aí o que sobra, na verdade, é a prefeitura, mas também são poucos investimentos que teve. Eu acho que a prefeitura de Cascavel, durante esse ano, lançou 4 ou 5 editais de licitação para posto de saúde, para reforma de escola, mas ainda não engrenou do jeito que tinha que engrenar, sabe? Então, assim, essas empresas, elas estão tendo que migrar para outros mercados, né? Elas estão fazendo obras particulares, obra de incorporação. Então, assim, o sindicato, ele tem esse desafio de profissionalizar essas empresas no sentido de dar apoio, sabe? Você trabalha com obra pública, agora vai fazer incorporação, então vamos estudar o mercado de incorporação, vamos saber fazer uma viabilidade, uma viabilidade financeira, uma viabilidade técnica, até mesmo saber precificar o produto. Então, assim, os desafios são inúmeros, Vinícius, e eles não encerram, sabe? A gente não vai ter um momento e vai falar assim, não, agora tá pronto, né? É algo assim que a gente... Não, isso não vai acontecer. Vinícius, são cenários que nós vamos estudando, né? Realmente para tentar capacitar os associados da melhor forma possível, para que ele tome a melhor decisão, né? A partir do momento que ele vai tomar uma decisão de construir uma obra, é um investimento que custa muito e leva um certo tempo, um tempo considerável. Então, ele tem que ter informação de qualidade, né? Informação correta, informação de qualidade, para ele se balizar nisso da melhor forma possível. Então, buscar ser mais assertivo possível. Mais assertivo da melhor forma possível. Mas, fora os desafios, né, que a gente vê que são inúmeros, né, a situação da construção civil na nossa cidade, na nossa região, é diferente, né? Ela está numa condição muito boa, né? Então, as empresas estão aproveitando esse momento, né? Tanto de obras de incorporação, obras industriais, obras públicas, talvez está deixando um pouquinho a desejar, porque a nova lei dificultou um pouco, né? A questão das empresas sérias estarem participando das licitações. Então, mas o mercado hoje ele está muito bom, mas nós já estamos vendo os desafios futuros, né? Que é isso que acho que é a função do Sinduscom, né? A gente vive de ciclos, né? A construção civil vive de ciclos, né? A gente entende que tem os ciclos de alta, os ciclos de baixa, né? E a gente tem que preparar, igual você falou, né? O terreno para esses novos ciclos. Pessoal, o nosso episódio vai chegando ao fim, assim como a gestão do Ricardo. Assim como o ciclo do Ricardo. É isso aí. Né? E pra gente encerrar, queria que você deixasse as suas palavras, Abel também, as palavras. É importante neste momento aí. Tá legal. Bom, primeiro foi um privilégio estar à frente aqui como presidente do Sinduscom por esses 3 anos. Foi um grande aprendizado para mim e poder contribuir em prol do setor foi muito legal. E agradecer a toda a diretoria, coordenadores, conselheiros, colaboradores do Sinduscom, meu vice-presidente que sempre me apoiou em todas as ações, a gente conversava muito e ele sempre foi ponta firme, vamos dizer assim, né? Foi um privilégio estar nessa contigo, né? E me deu uma certa segurança, né, em saber que tinha pessoas comprometidas junto desse desafio. E momento de gratidão, encerrando o mandato. Esperamos que o Abel tenha muito sucesso, né? Continue o que está dando certo e o que não estiver dando certo realmente tem que achar uma solução, né? Cada um acho que planta uma sementinha aqui dentro, né? Deixa a sua contribuição e a gente espera que cada vez o Sinduscom vá crescendo e continue, né? Esse sindicato representativo e tão importante para a sociedade. Obrigado, Ricardo.
eu quero agradecer ao Ricardo Parzianello pela oportunidade, por ter confiado em mim, em ter me preparado nesses últimos 2 anos para assumir esse posto, né? Quero agradecer também em nome do meu vice-presidente, tanto o Márcio Marcon, lá de Foz do Iguaçu, quanto o Agnaldo Mantovani, aqui de Cascavel. Em nome deles, eu quero agradecer toda a diretoria que aceitou esse desafio comigo. Então, assim, são pessoas assim, que estão dispostas a se dedicar e doar um pouco do seu tempo para melhorar, para fazer o Sinduscom continuar essa potência que é hoje. E também eu quero fazer um convite a essa nova geração de construtores e incorporadores para vir aqui para dentro do Sinduscom, porque é aqui que a gente vai conversar sobre as dores e sobre as soluções para o mercado. Então, o Sinduscom está sempre de portas abertas para receber vocês. Se associem, participem. Nós temos as reuniões dos associados uma vez por mês. Nós temos as reuniões dos comitês. Então, veja qual comitê que você se enquadra, veja qual comitê que você pode colaborar, ou que você pode, como eu falei no início, sentar lá no fundo e escutar as pessoas falando. Venham para o Sinduscom, vai ser muito benéfico eu acho que para toda essa cadeia da construção civil. Abel, parabéns por assumir essa responsabilidade, muito sucesso e estamos juntos, né? Sempre que precisar, estamos aqui. Obrigado. E boa gestão. Ricardo, parabéns. Obrigado por ter me confiado, inclusive, esse desafio de estar junto contigo aí. Foi também um privilégio muito grande. Muita gratidão, muito aprendizado, né? E é um ciclo também o meu, né? Que se encerra, né? Tanto no Sinduscast quanto nessa gestão com a diretoria. Mas, Abel, me coloco totalmente à disposição, né? Caso tenham demandas. Já cito uma delas que me veio à cabeça aqui agora, que é um desafio do Sinduscom, que você participou agora nesse último ano e não poderá participar, que foi a convenção coletiva, né? Um grande desafio, né? Uma ação muito conjunta ali, né? Então, já me coloco à disposição. Obrigado a toda a equipe. Obrigado, Homero, time da NTV, Andressa, Jace, que estiveram conosco nessa segunda temporada. Obrigado a todos, obrigado a você que nos assistiu ao longo de todos esses episódios, quase 50 episódios ao longo de 2 temporadas. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.